E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luiz Rosalba aqui com mais uma aula sobre agora campos elétricos. Bom, pessoal, então, o que é um campo elétrico, né? A gente viu na aula passada que os corpos eles podem ser eletrizados, né? Ou seja, você pode colocar mais elétrons em um corpo ou retirar elétrons do corpo. O que acontece então quando esse corpo sofre essa adição ou remoção de carga, né? Ao redor do corpo, então, ali na vizinhança do corpo, você vai perceber que se você coloca uma outra carga, por exemplo aqui, ó, eu coloquei uma carga negativa próxima de uma carga positiva, essa segunda carga então vai sentir a presença dessa primeira, né? Ela vai sentir a ação de uma força e essa força vai querer deslocar essa carga, aproximando-a nesse caso, né? Ou afastando-a. Tá? Então essa ação é motivada por aquela força elétrica que a gente já estudou no, na aula passada. Só que essa ação, ela atua em toda a vizinhança da carga, né? Quer dizer, em todos os pontos ali próximo à carga, se você colocar uma segunda carga, essa segunda carga então vai sofrer a ação de uma força. Então, para que a gente conseguisse entender melhor o que acontece ali perto de uma carga, os físicos criaram um conceito chamado campo elétrico, né? Então, o campo elétrico ele é como se fosse o mapeamento de uma região próximo a uma carga, né? Para cada ponto dessa região, a gente define então um vetor que vai determinar o que acontece com quando uma segunda carga é colocada naquele ponto. Essas cargas que são colocadas próximo à carga que está gerando o campo elétrico, elas têm um nome especial, elas ganham um nome especial, elas são chamadas de carga de prova. E a carga que está gerando o campo elétrico, né, que a gente está querendo analisar, tem um nome especial também e é chamada de carga-fonte. Tá? Então, ali próximo à carga-fonte, as cargas de prova vão sentir a ação do campo elétrico. Então, todos os pontos do espaço ali próximo à carga-fonte vão sentir a ação dessa carga-fonte. Né? E aí pode ser que aconteça repulsão, né? Uma força de atração, uma força de repulsão. Então, o que eu gostaria que ficasse claro para vocês nesse momento é o seguinte: uma carga, um corpo carregado, gera ao seu redor um campo elétrico. Esse campo elétrico, então, ele é o resultado da ação de um, da existência dessa carga-fonte. Então, como é que a gente calcula esse campo elétrico? Bom, esse campo elétrico, então, ele vai ser o resultado da divisão, ou seja, em matemática a gente chama de razão, né, entre a força elétrica e a carga de prova. Então, isso que é zero aqui é a carga de prova, tá? Quando a gente está fazendo a divisão entre com vetores, né, a gente vai obter, se a gente divide um vetor por um número, a gente obtém outro vetor. Agora, outra forma de fazer essa conta, né, é você calcular a intensidade do campo elétrico. Então, se você quer calcular a intensidade do campo elétrico, você vai dividir o módulo da força pela carga de prova. Aí você vai obter um número, e esse número vai ser a intensidade do campo elétrico. Lembrem que vetores têm módulo, direção e sentido, né? Módulo é a intensidade. Como é que a gente mede campo elétrico? Na unidade Newton de força por Coulomb de carga. Então, quais são os casos que a gente tem que analisar? Vamos analisar aqui para as possibilidades, né? A gente tem uma possibilidade da gente ter uma carga-fonte positiva e uma carga de prova positiva. Nesse caso, a gente vai ter repulsão entre as duas cargas. Né? Eu poderia até desenhar uma segunda força aqui, né, atuando na carga-fonte, mas a gente está só analisando a carga de prova por enquanto. E o campo elétrico tem a mesma direção e mesmo sentido da força. Já se a segunda carga, que é a carga de prova, for negativa, então você vai ter uma atração entre as duas, né? E o campo elétrico vai ser no sentido oposto da força elétrica. Se agora a minha carga-fonte é negativa e a minha carga de prova é positiva, eu vou ter atração, né? Os opostos se atraem, e o campo elétrico também vai ser no mesmo sentido e direção da força elétrica. Já se a minha carga de prova é negativa, então
os iguais se repelem, né? Então a força vai ser de repulsão e o campo elétrico vai ser no sentido oposto da força. Então é só a gente lembrar sempre dessa regra, né? Se a carga de prova é negativa, que é esse caso e esse caso, força e campo elétrico têm sentidos opostos. Se a carga de prova é positiva, que é esse caso e esse caso, então força e campo elétrico têm o mesmo sentido. Então a minha dica é sempre essa. Primeiro, é, olha para as cargas. Se elas são iguais, a força é de repulsão. Se elas são distintas, a força é de atração. Aí você determinou a força, é fácil agora determinar o campo. É só olhar o sinal da carga de prova. Bacana? Então uma dica aí para vocês resolverem exercícios. Então é isso que está escrito aqui nesse campo aqui embaixo. Bom, como é que eu calculo o campo elétrico que uma carga pontual, e aí pontual, quando a gente fala pontual, quer dizer que é uma bolinha, né? Quer dizer que é um ponto, ou seja, as dimensões dessa carga são desprezíveis, né? Não é um objeto extenso como uma cadeira, uma mesa, né? É um ponto. Se a gente substituir a força elétrica aqui, né? Que a gente já estudou na aula passada, K, Qzão, Qzinho sobre distância ao quadrado, e simplificar a carga de prova, então você obtém uma equação para calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontual. Então tem muitas questões assim, pessoal. Calcule o campo elétrico gerado por essa carga. Ele te dá o valor da carga e te dá a distância. E aí basta você substituir na expressão e calcular o campo elétrico. Lembrando que é uma constante, né? Que a gente já estudou na aula passada. Algumas observações importantes, né? A existência do campo elétrico não depende da carga de prova, então não é necessária a carga de prova para existir o campo elétrico, né? O campo elétrico existe mesmo que não haja carga de prova. Uma outra unidade, além do Newton por Coulomb, para você medir campo elétrico é o volt por metro. Tá? A gente vai estudar mais adiante o potencial elétrico, que tem unidade volt, mas já saibam de antemão que pode ser medido de outra forma também. E a intensidade, direção e sentido dependem do ponto. Como a gente já falou anteriormente, né, campo elétrico é um vetor. Então, o que isso significa? Isso significa que, se a carga de prova, que é esse ponto escuro aqui no meio, né, está submetido a diferentes campos elétricos, então cada campo vai ser um vetor, né, aplicado no corpo. Né? Então, aqui ó, a carga amarela gera o vetor amarelo, a carga vermelha gera o vetor vermelho e a carga azul gera o vetor azul. O que acontece quando esses três vetores são aplicados, né, nessa carga de prova? Então, um exemplo disso seria, por exemplo, um cabo de guerra. Né? O que acontece quando você tem um cabo de guerra? Um puxando para a direita e o outro puxando para a esquerda. Ora, vai ganhar o cabo de guerra quem puxar com mais força. Né? Então, nesse caso, a gente vai simplesmente fazer a subtração entre o vetor 1 e o vetor 2. Esse caso é um pouco mais complexo porque os vetores eles estão em diferentes direções, né? Não estão na mesma direção. Aqui a direção é a mesma, horizontal. Aqui, ó, esse está na horizontal, esse está inclinado, esse aqui está inclinado também. Então, a gente vai precisar decompor os vetores usando aquelas funções trigonométricas seno e cosseno. Ou então, simplesmente somar os vetores, né? Usando o método dos polígonos ou qualquer outra ferramenta para soma de vetores, né? Para calcular a soma de vetores. Um conceito interessante dos campos elétricos é o de linhas de força. As linhas de força elas foram introduzidas pelo Michael Faraday no século XIX para representar o campo elétrico através de diagramas, né? Através de desenhos, né? Para que a gente pudesse visualizar uma coisa que a gente não consegue ver na vida real. Né? Então, o que ele fez foi o seguinte, ele representou essas linhas, né, que estão pintadas de preto aqui, e a cada uma dessas linhas ele atribuiu uma direção e um sentido. Colocou vetores ali naquelas linhas, né? E aí com isso ele atribuiu a seguinte ideia, né? As cargas positivas geram campos elétricos saíntes e as cargas negativas geram campos elétricos entrantes, ou seja, na direção da carga elétrica. Tem uma simulação bem bacana que eu vou deixar nos comentários desse vídeo que eu gostaria que vocês tentassem executar no computador de vocês, né? Que ela vai mostrar justamente esses desenhos que são formados quando você coloca uma carga no espaço. Então vai estar nos comentários do vídeo.
Aqui a gente tem um exemplo de um desenho que acontece nas linhas de campo quando você coloca duas cargas uma próxima da outra, né? Então aqui no da esquerda a gente tem duas cargas positivas, olha que bacana, né? A carga de cima e a carga de baixo geram as duas campos saíntes, né? E aqui no meio dessa região quase não tem linhas de campo, né? E já no segundo desenho a gente tem uma carga positiva e uma negativa, né? E aí você observa que o campo sai da carga positiva e entra na carga negativa. Em cada ponto, a linha tangente a esse ponto, né? Tangente é aquela linha que toca em um ponto e somente naquele, né? Vai representar o sentido do campo elétrico naquele ponto. Então, se eu quisesse saber o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, seria essa linha tangente. Se eu quiser saber o campo elétrico aqui nesse ponto, seria essa reta tangente. E por aí vai, né? Em cada um dos pontos eu desenho uma tangente e aí eu tenho o sentido do campo elétrico naquele ponto. Então é por isso que essas linhas de campo são tão interessantes, né? Então, vai falar um pouquinho sobre essa ideia de tangente, né? Quanto mais distantes as linhas estão, mais fraco é o campo, né? Quanto mais concentradas, mais intenso é o campo. Então percebam que aqui, ó, as linhas estão bem afastadas umas das outras, né? Então o campo aqui não é tão intenso. Já aqui, ó, olha como é que as linhas estão bem próximas umas das outras, né? Então isso é sinal que aqui o campo é bem intenso. Então quanto mais próximas umas das outras, mais intenso é o campo, quanto mais afastadas, menos intenso. As linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos carregados. Então aqui, né, se vocês quiserem depois dar um pause e dar uma lida com mais calma, né? Cargas negativas movimentam-se espontaneamente contra o campo, enquanto cargas positivas movimentam-se espontaneamente a favor do campo. Então é isso que a gente vai ver nos próximos slides. O que acontece se eu tenho uma placa carregada? Quer dizer, imagina que você pega uma chapa de computador e remove elétrons dela, né? Pega uma chapa metálica qualquer, se você é de computador. E aí vai removendo elétrons dela. Ela vai ficar carente de elétrons, ou seja, positivamente carregada. Então, ali próximo daquela placa, você vai ver campo elétrico surgindo numa direção e em outra direção, né? Então é isso que essas figuras aqui de cima estão mostrando. Se você pega uma segunda placa e doa esses elétrons que você roubou da primeira placa para a segunda, o que vai acontecer é que você vai aqui nessa região do meio criar é, uma região de campo elétrico bem orientada, né? Saindo da região positivamente carregada e entrando na região negativamente carregada. Esse arranjo é o que a gente chama de capacitor de placas paralelas, né? A gente vai estudar isso com um pouco mais de descrição lá na frente, né? Então, nessa região, a gente tem um campo elétrico uniforme, né? Ou seja, ele tem um valor único. Mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. As linhas de força são retas paralelas igualmente orientadas e espaçadas. Então percebam que o espaçamento é igual, né? Tem um experimento que é bem bacana, que é você soltar uma partícula carregada numa região onde você tem duas placas paralelas, né? Se você solta uma carga positiva, ela vai ser atraída na direção então da placa negativa. E se você solta uma carga negativa, ela vai ser atraída na direção da placa positiva. Então você consegue desviar a trajetória dessa carga, controlando aqui a intensidade da carga do capacitor de placas paralelas, né? Esse é o princípio das TVs antigas, das TVs de tubo, né? Que vocês talvez não conheçam, né? Hoje a gente já usa TV de LED e outras OLED, né? Já são outras tecnologias, né? Mas antigamente funcionava assim: você tinha um tubo de vácuo, disparava elétrons e os elétrons acertavam a tela da TV. Aqui, ó, por exemplo, o funcionamento dessas TVs antigas, conforme eu falei com vocês, né? Tinha um canhão disparando elétrons, né? E aí esse elétron acertava a tela da TV, né? E formava uma imagem, né? Acertava várias vezes, né? Em vários pontos e aí formava uma imagem. A partir de agora são mais curiosidades, tá, pessoal? Então eu gostaria assim que vocês dessem um pause no slide e lessem, né?
Esse slide aqui vai falar um pouquinho sobre a formação de raios, né, na eletrosfera, na atmosfera, tá? Então, que são descargas elétricas e como elas se formam. Aqui vai falar um pouquinho sobre a diferença entre raio e relâmpago. Aqui vai falar um pouquinho sobre trovão. Aqui algumas curiosidades. Sempre bom para sempre bom saber curiosidades, né? Sempre faz as conversas ficarem mais interessantes, né? Então dê um pause e uma lida. Aqui algumas curiosidades sobre o para-raio. Aqui um pouquinho sobre o nosso coração, né? E aqueles sinais que a gente vê, né? Dos batimentos cardíacos e o eletrocardiograma. Capacitores, que eu já citei na aula, né? Que são aquelas placas paralelas carregadas. E a sua aplicação em flashes, né? De câmeras mais antigas. E a ideia de que o nosso corpo pode ser sim um condutor de eletricidade, né? E isso pode ser perigoso, né? Super perigoso. Um pouquinho sobre equipamentos médicos que utilizam o campo elétrico para diagnosticar pessoas, né? Criar diagnósticos. E é isso, pessoal. Eu sempre tento fazer nessas aulas curtas, né? Para não ficar enfadonho, mas se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, podem usar os comentários. Bacana? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.